Eu fico muito feliz de você ter chegado nesse vídeo aqui, porque mostra que você sabe a importância de definir um perfil ideal de cliente para o seu processo de vendas. Agora, será que você sabe como definir esse perfil ideal de cliente da forma certa? Nesse vídeo aqui eu vou descer no oceano mais profundo que existe para te mostrar o passo a passo de forma 100% prática de como você estrutura o seu perfil ideal de cliente. Bom, nesse vídeo aqui você vai ver eu falando PIC, perfil ideal de cliente, ICP, tudo é a mesma coisa, né? O perfil ideal de cliente ele vem de Ideal Customer Profile e é como se fosse o primeiro passo de um processo de vendas. Não tem como você começar a querer vender alguma coisa se você não tem um ICP bem configurado. É como você querer construir um prédio e você não tem nenhuma planta do prédio. O primeiro passo para que você comece a vender alguma coisa é estruturar de uma forma bem feita o seu perfil ideal de cliente. Eu gosto muito de usar uma analogia para explicar o que é perfil ideal de cliente indo lá para a selva. Dentro da selva nós temos o leão e a leoa. E se você não sabe, quem faz a caça do alimento para a família não é o leão. O leão ele é responsável por cuidar da sua família ali, do seu habitat, e a leoa sai para fazer a caça. E fica tranquilo que você não caiu num vídeo aqui do Discovery Channel. Eu vou entrar nisso agora e vou mergulhar na parte de perfil ideal de cliente. Bom, a leoa então ela sai para fazer uma caça do alimento dela para toda a família dela, né? E se você não sabe também, quem começa comendo o alimento é o leão. Então a leoa traz esse alimento para o ambiente ali, para o habitat dela. O leão come primeiro, depois os filhotes da leoa comem e por final a leoa vai lá e consegue comer o que sobra, né? Imagina que a leoa, quando ela vai sair para fazer essa caça, ela avista duas presas, né? De um lado, ela avista uma onça pintada e de um outro lado, ela avista uma zebra. Vamos supor que ela decida optar por ir atrás da onça pintada. Ela vai gastar uma energia gigantesca para chegar até a onça, talvez ela nem chegue. Se ela conseguir chegar, cara, ela vai ter muita dificuldade para matar a onça, porque a onça também é um felino, então ela vai se ferir muito, ela vai se machucar muito para conseguir matar a onça. Se ela conseguir matar a onça, na volta pro ambiente dela, pro habitat dela, ela pode encontrar algum outro predador que pode matar ela, porque ela gastou toda a energia dela para matar aquela onça e ela vai trazer, e se ela conseguir, né, por sorte, chegar até o habitat, o leão vai comer basicamente a onça inteira, não vai sobrar onça nem para os filhotes e muito menos para ela. Agora vamos supor que ela escolha a zebra, né? Ela vai, cara, dar duas corridinhas, vai chegar até a zebra, vai conseguir matar a zebra sem nenhuma dificuldade, vai voltar pro habitat dela com a zebra na boca e qualquer imprevisto que ela encontre nesse caminho, ela vai estar cheia de energia porque ela não gastou quase nenhuma energia para matar essa zebra. O leão vai comer zebra pra caramba, os filhotes dela e vai sobrar muita carne de zebra ainda para ela. Basicamente, o perfil ideal de cliente é justamente isso. Quando você vai estruturar um processo de vendas, você não pode ir atrás de clientes que vão te dar mais trabalho, que vão gastar toda a sua energia, clientes que têm pouca consciência, você tem que convencer ele a fazer alguma coisa que é meio que óbvio. Você não pode ir atrás de clientes problemáticos, que aqui dentro da Destruindo Meta nós chamamos de cliente dos pesadelos. O ideal é que você vá atrás de um cliente que você vai conseguir vender fácil para ele, de um cliente que tem dinheiro para pagar o quanto você quer cobrar, de um cliente que tem maturidade, entende o que você vende, porque o seu nível de dificuldade vai ser muito menor, tanto para vender para esse cara quanto para entregar o seu trabalho para ele. Tem muitas empresas que têm muita dificuldade de entregar um bom resultado para o cliente, e isso está totalmente relacionado a uma má definição de perfil ideal de cliente. Às vezes a empresa nem tem isso. Tudo começa pela venda. Se você vende errado para um cliente ruim, esse cara vai destruir a sua empresa de dentro para fora. Por isso que definir um perfil ideal de cliente, cara, é a parte mais importante de um processo de vendas, e eu geralmente arrisco a dizer que 50% a 60% de um bom resultado de venda tá lá dentro do perfil ideal de cliente. Legal? Entendi. Gil, como que eu defino esse perfil ideal de cliente? Qual que é o passo a passo para isso? Vamos lá. Eu vou dividir esse restante do vídeo em duas etapas, tá? Primeiro, como que você define o seu perfil ideal de cliente, e segundo, quais são os critérios que você deve ter no seu perfil ideal de cliente. Quando nós pensamos em como fazer esse perfil ideal de cliente, existem algumas formas. A forma mais assertiva e a melhor forma de se fazer um perfil ideal de cliente é fazendo um estudo dentro da sua base de clientes. Então, eu vou te dar um exemplo. A Destruindo Metas tem mais de 1.000 clientes hoje atendidos. Eu posso pegar esses meus 1.000 clientes e planilhar ele com várias informações. Então, segmento, tempo de contrato, valor que a sua empresa me pagou, qual
qual que foi minha dificuldade de vender para essa empresa, qual que foi minha dificuldade de atender essa empresa. Então eu planilho todos os clientes que eu tenho na minha empresa e ali eu vou tentar encontrar algumas semelhanças dos melhores clientes dentro da minha base de clientes. Giovanni, eu não tenho nenhum cliente ou eu tenho um número baixo, 5 a 10 clientes, esse processo não funciona. Isso é muito comum. Quando eu comecei a construir a Destruindo Metas, eu também não tinha nenhum cliente. E aí eu vou te dar algumas outras sugestões caso você esteja no mesmo momento que eu estava lá no começo da Destruindo Metas. A segunda forma de como definir esse perfil ideal de cliente é você olhar para o seu histórico de trabalho. Então eu vou te dar um exemplo. Quando eu fundei a Destruindo Metas, eu também não tinha nenhum cliente e eu olhei para trás, né? Eu olhei para o meu histórico. E nesse meu histórico eu tinha trabalhado como CLT em 6 agências de marketing digital. Ou seja, eu tinha um conhecimento de agências de marketing digital muito maior do que 90% dos meus concorrentes, porque eu fiquei inserido dentro desse mercado durante muito tempo, trabalhando ali dia a dia. Então eu tenho quase 6, 7 anos aí de experiência dentro de agências de marketing digital como diretor de vendas. Então isso me deu uma bagagem muito forte. Então o primeiro perfil ideal de cliente ali que eu comecei a definir na Destruindo Metas foi ir atrás de agências de marketing digital. Giovanni, não tenho cliente, não tenho histórico, estou começando minha carreira agora. Existe alguma forma de eu fazer isso? Existe, cara. Você pode ir atrás de empresas que estão em alta. Então você pode fazer uma pesquisa simples no Google e entender quais são os mercados que estão crescendo em 2024, no momento desse vídeo, quais são os mercados que vão crescer no próximo trimestre, entender um pouco disso e tentar encontrar um segmento que traz mais familiaridade ali para você. Inclusive, no nosso último vídeo que eu soltei aqui, eu dei uma dica de como você usar também o ChatGPT para encontrar um segmento para o seu negócio. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima, tá? Depois você vai lá e assiste, porque eu mostrei ele de uma forma muito prática como que o ChatGPT pode te ajudar a encontrar esse segmento. Legal, Gil, entendi essas 3 formas, essas 4 formas, na verdade, de definir esse perfil ideal de cliente, mas quando eu penso em perfil ideal de cliente, quais são os critérios que eu tenho que colocar nesse meu perfil ideal de cliente? Bom, a primeira coisa mais importante que você tem que entender é que esses critérios, eles têm que estar estampados na sua cara. Então é muito importante que você crie ali uma planilha, um PowerPoint, num formato de mapa mesmo, e você vai colocar todos esses critérios ali num formato de mapa para que isso fique visual para você. E agora a gente vai entrar nesses critérios que o seu perfil ideal de cliente precisa ter. O primeiro critério que tem que ter no seu ICP, no seu perfil ideal de cliente, é o seu nicho, né? Segmento. Qual que é o nicho que você vai prospectar? E aqui, cara, um conselho de amigo que eu gostaria de ter recebido lá no começo. Não tente vender para mais de um nicho ao mesmo tempo, a não ser que você tenha uma equipe de vendas grande que você consiga dividir essa equipe em outros nichos. Mas você não tem uma equipe grande de vendas ou você vai fazer essas suas primeiras vendas, não tente vender para 2 nichos ao mesmo tempo. A forma mais fácil de ter resultado em vendas é você escolher um nicho e se especializar nele. Giovanni, significa que minha empresa pro resto da vida precisa ser especializada nesse nicho? Não. Você pode começar prospectando, vendendo para esse nicho. Conforme você for construindo uma área comercial, você vai colocando outros nichos para atender. Mas é muito importante que o seu processo de vendas ele seja nichado, ou seja, aqui na Destruindo Metas eu tenho uma equipe de vendas que só atende, por exemplo, a agência de marketing digital. Eu tenho uma outra equipe que só atende o mercado de energia solar. Então eu tenho equipes que são especializadas em vários nichos. E o porquê que isso é muito importante, cara? Porque não dá para você tentar vender para uma empresa sem que você entenda profundamente sobre o negócio do cara. Então, quanto mais especializado você é no negócio, mais fácil fica de vender e mais o cliente enxerga isso, né? O cliente ele não vai comprar de você se ele entender que ele está comprando de alguém que não entende sobre o negócio dele. Você quer começar a vender, quer criar um processo de venda efetivo, esse processo de vendas precisa ser nichado. Então, o primeiro critério do nosso perfil ideal de cliente é o nicho, tá? Você precisa colocar lá o nicho que você vai prospectar. Segundo critério muito importante do nosso perfil ideal de cliente é o tamanho dessas empresas. Hoje nós temos 3 tipos de empresas, né? Pequenas e médias, que é o mercado de PME, e o mercado de Enterprise, que são contas grandes. Recomendação de amigo, tá? Se você não tem uma experiência, uma bagagem sólida em processos de vendas, foge do mercado Enterprise, porque é no mercado de contas grandes, porque é um mercado muito desafiador e muito lento, né? Às vezes você fica 1 ano para fazer uma venda. O mercado de pequena e média empresa é um mercado excelente, é o mercado que eu mais gosto de trabalhar. E se eu fosse dar uma sugestão, eu ficaria no mercado ali de médias empresas, né? Porque é um mercado que as empresas têm mais consciência, elas têm mais dinheiro, têm mais maturidade, geralmente é muito mais fácil vender para uma empresa dessa do que para uma empresa que está começando, sem faturamento, sem consciência. Então esse segundo critério é importante que você escolha o tipo de empresa que você vai prospectar em relação a tamanho. Vender
vender para pequena, média e grande empresa são coisas completamente diferentes, por isso que é importante que você escolha apenas um. Terceiro critério muito importante, tá? E aqui a gente vai dividir esse terceiro critério em duas coisas. Quem vê mais valor na solução e quem decide pela solução. Ficou confuso? Fica tranquilo que eu vou te explicar. Na Destruindo Metas, por exemplo, quem vê mais valor na solução da Destruindo Metas geralmente são os vendedores, os SDRs, porque são caras que estão ali no dia a dia tentando vender e não conseguem. Eles passam por muita dificuldade, recebem muitas objeções, não tem de fato ali um processo comercial estruturado. Para um vendedor, para um SDR, o Giovanni, né, a Destruindo Metas cara, a salvação da vida dele. Ele vê muito valor na nossa solução, mas infelizmente não é ele que decide contratar a Destruindo Metas. Quem vê mais valor na solução do meu serviço é o vendedor, é o SDR, é o cara que está no dia a dia ali da operação. Mas quem decide pela minha solução geralmente é um diretor de vendas ou o dono da empresa, tá? E aqui um spoiler, se você vai prospectar empresas pequenas, geralmente o cara que vê mais valor e o cara que toma a decisão geralmente é o dono. Então você pode ter o dono nesses dois quadradinhos aí do seu perfil ideal de cliente. E o mais importante, quando eu for vender, eu não posso tentar vender para quem vê mais valor na minha solução, porque ele não decide absolutamente nada. Eu tenho que tentar vender pro cara de fato que assina ali o contrato. Eu posso em algum momento, né, numa estratégia de vendas, usar esse influenciador, né, para me ajudar a vender para esse decisor, mas em regras assim, a gente sempre vai atrás do decisor, certo? Quarto critério muito importante, que a gente chama de critérios básicos. O que significa isso? Quais são os critérios básicos que uma empresa precisa ter para que você possa vender para ela? Basicamente o que uma empresa precisa ter lá na empresa dela para que ela possa comprar o meu serviço. Eu vou te dar um exemplo. Se você vende algo que custa 10 mil reais por mês, não adianta você tentar abordar uma empresa com 5 funcionários. Talvez ela não consiga ter esse poder de investimento. É importante que você coloque lá no seu critério básico ter pelo menos 10 colaboradores. Por exemplo, se você vende um serviço de marketing digital, Google Ads, Face Ads, Social Media, um critério básico que eu gosto muito de trabalhar nesse nicho é você colocar lá, né, maturidade digital. Não tem nada pior do que você tentar vender tráfego pago, né, social media para uma empresa que nunca fez isso. Geralmente alguém me pergunta lá no Instagram, Giovanni, como que eu contorno a objeção do cara que diz que tráfego pago não funciona? Cara, na verdade essa é uma objeção muito difícil de contornar e o ideal é que você nem trabalhe, né, nem prospecte, tente vender para empresas que acham que tráfego pago não funciona. O ideal é que você vá prospectar empresas que às vezes já faz até tráfego pago, já tem um serviço, já tem uma consciência e que elas têm oportunidades de melhoria, que é onde você entra. Só para você ter uma ideia, né, 90% dos clientes da Destruindo Metas hoje, da minha empresa, já tiveram algum contato com alguma assessoria, com alguma consultoria comercial e ficaram insatisfeitas com o trabalho e acabaram migrando aqui para Destruindo Metas e hoje estão muito felizes. Quinto critério muito importante no seu perfil ideal de cliente. Qual que é a dor que você resolve desse segmento, desse nicho, desse decisor? E a dor não é o que você faz. Toma muito cuidado porque tem muita gente que confunde isso. Por exemplo, eu poderia colocar lá, qual que é a dor que eu resolvo de agências de marketing digital? E escrever lá, consultoria de vendas, consultoria de prospecção. Isso é o que eu faço. Qual que é a dor que a Destruindo Metas de fato resolve dessa empresa? Falta de leads qualificados, geração de leads ineficientes, ou seja, é uma empresa que não tem lead para vender. E sexto critério, mas não menos importante, que eu gosto sempre de colocar no meu perfil ideal de cliente é os principais meios de contato desse meu decisor. Dependendo do nicho que você vai trabalhar e do tipo de decisor, o meio de contato muda. Então eu vou te dar um exemplo. Se eu vou prospectar, vender para contabilidade, talvez o melhor meio de contato com o dono de uma contabilidade seja um e-mail, seja uma ligação, um WhatsApp, talvez. Agora, se eu vou prospectar, por exemplo, uma clínica de estética, geralmente a clínica de estética não tem o hábito de utilizar e-mail. Ela não usa e-mail para conversar com os clientes. Talvez os meios de comunicação mais interessantes sejam telefone, WhatsApp, Instagram. Então, é importante que você faça um benchmark, né, um estudo aí, para que você entenda os melhores meios de contato para o nicho que você escolheu. Bom, esses são os critérios aí que você precisa ter, de fato, na ponta do lápis dentro do seu perfil ideal de cliente. Quando nós vamos definir um perfil ideal de cliente, a gente coloca mais de 20 critérios, mas eu acredito que esses 6 critérios sejam critérios, assim, fundamentais que você precisa ter aí bem documentado. Agora eu quero entrar num ponto muito importante com vocês, para a gente finalizar esse vídeo, para que você
não pense que o seu perfil ideal de cliente está escrito numa pedra e provavelmente a primeira vez que você fizer esse exercício de definir um perfil ideal de cliente, você vai colocar muita coisa lá que com o tempo você vai descobrir que, cara, não tinha nada a ver o que você colocou lá e que você vai mudando esse perfil ideal de cliente. Entenda que o seu perfil ideal de cliente ele é uma parada viva, que ele vai melhorar a cada dia que passa que você vai trabalhar com esse perfil ideal de cliente. Um exemplo, se você começar a prospectar, vender para contabilidade hoje, daqui a 3 meses você vai vender muito melhor para esse nicho, porque você vai aprender muita coisa ao longo desses 3 meses. Até por isso que eu defendo que não se desiste de um perfil ideal de cliente. Perfil ideal de cliente não existe ruim ou bom, existe o que você não aprendeu o suficiente sobre ele. Definição de perfil ideal de cliente é uma parte teórica, mas é a parte fundamental do seu processo de vendas. Não tente começar a vender alguma coisa sem colocar esses 6 critérios aí escritos num papel, numa planilha, num PowerPoint. É muito importante que você tenha essa visibilidade e comece a vender através desses critérios. Agora eu quero te pedir 2 coisas, tá? Eu gosto geralmente de pedir like no final do vídeo, porque eu quero pedir um like se de fato esse vídeo foi relevante para você. Então, se você chegou até o final desse vídeo aqui e entendeu que esse vídeo foi relevante e te ajudou, eu queria que você deixasse um like nesse vídeo aqui e eu queria também escutar o seu feedback nos comentários. Eu quero que você traga o que você achou desse vídeo nos comentários. Coisa de 2 minutos para você escrever ali a sua opinião sobre esse vídeo, mas que pra gente aqui do outro lado tem um impacto muito grande. Tamo junto, bora definir esse perfil ideal de cliente da forma correta e conto com o seu comentário aqui com o seu feedback. Valeu, um abraço, vamos que vamos!